Aleluia, aleluia, glória a Deus, querido. Você pode sentar. Glória ao Senhor. Você está feliz nessa noite, amém? Amém, glória a Deus. É bom demais adorar o Senhor, buscar tudo aquilo que Ele tem realmente para as nossas vidas, para os nossos corações. E nós queremos dar continuidade nesse tempo especial. Eu vou projetar ali algo que Deus colocou no meu coração para essa noite, mas há um texto básico aqui, se você quiser abrir sua Bíblia, Marcos capítulo 11, versículos 13 e 14. Vou usar aquele título hoje, o poder da declaração correta. Diga comigo, o poder da declaração correta. Amém. Outros dias, não lembro exatamente quando, se foi mês passado, né? Eu falei um pouquinho sobre o poder da concordância, o quanto que concordar libera poder. Então eu falei sobre, principalmente ali, alguns aspectos relacionados à vida conjugal, quando há, por exemplo, uma concordância no casamento, quão longe, quão abençoado pode ser aquela casa quando existe de fato uma concordância entre aqueles que habitam no lar. Também falei um pouquinho sobre criação de filhos, né? Nesse sentido, falei sobre concordância também um pouco na esfera profissional, quando na vida empresarial é preciso ter alguns alinhamentos de concordância para que algo realmente avance, para que algo realmente se estabeleça com qualidade. E também foi imprescindível passar pelo texto lá da Torre de Babel, de lembrar-nos, né, como é que foi aquele momento da construção da torre, onde a Bíblia claramente demonstra que havia uma concordância sobre todos aqueles que edificavam, né, aquela grande torre, mas eles tinham ali uma intenção que não era boa e por isso Deus teve que interromper. E quando Deus interrompe, né, aquela ação dos homens que estava realmente se projetando para uma grande torre, a declaração bíblica dizia exatamente isso, porque agora não haverá mais intento para tudo aquilo que eles querem fazer. E ali fica claro para nós que existe realmente um grande poder na concordância. Bom, isso é fato, nós trabalhamos, expusemos de forma bem clara aquele texto e trabalhamos em cima desse princípio. E hoje eu queria trabalhar numa linha até parecida com isso, que é a ideia de concordância também, mas é de concordância com tudo aquilo que Deus diz ao meu respeito. Então, precisamos entender que Deus sonha sonhos ao nosso respeito, que Deus tem projetos ao nosso respeito, que desde a fundação do mundo, desde a nossa concepção, Deus sonhou algo para as nossas vidas, Deus projetou algo para os nossos corações, do qual muitas vezes nem nós mesmos acreditamos. E isso está exatamente em discordância para tudo aquilo que Deus sonha. Então, o que precisamos aprender e o objetivo da nossa conversa nessa noite, desse tempo especial, vai ser entender que se Deus tem algo sonhado ao seu respeito, se há uma promessa de Deus para a sua vida, o mínimo que eu e você precisamos fazer para que essa promessa se concretize é concordar. Amém? É dizer, sim, Senhor, eu creio na sua promessa, eu creio na sua palavra, eu creio que ela se cumprirá na minha vida. Amém? Eu vou usar um texto específico que é Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, aliás, o 13 e 14, depois o 22 e o 23, que diz assim: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto, e aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Está lá em Marcos 11, 13 a 14. Interessante essa história, você lembra bem que Jesus, na verdade, ele queria ensinar uma grande lição para os discípulos quando ele passa por essa figueira que diz a Bíblia estava seca, né? E Jesus declara uma palavra contra ela, né? Uma palavra de maldição, né? Dizendo: ninguém mais coma
do seu fruto. Interessante percebermos que ali a Bíblia relata que os seus discípulos ouviram isso. Jesus estava dando uma declaração para aquela figueira, e essa declaração, ela não era uma declaração em pensamento, ela não era uma ideia que Jesus tinha a respeito daquela figueira, ela não era uma possibilidade de que aquela figueira não pudesse mais frutificar e sim secar, mas era algo que Jesus estava declarando. E é por isso que hoje vamos falar sobre o poder da declaração correta. Porque dizer, muitos de nós dissemos, falar, muitos de nós falamos, e até declarar, muitos de nós declaramos, mas será que o que nós estamos declarando é a declaração correta? É aquela que realmente Deus quer que nós venhamos a declarar? Bom, Jesus então estava ensinando uma lição para os discípulos que estavam todos ouvindo isso, eles não estavam apenas vendo, eles não apenas passaram junto com Jesus, próximo àquela figueira, mas eles estavam vendo, eles estavam ouvindo, e ali é nítido para todos nós que a Bíblia diz que eles ouviram as palavras que Jesus disse. Muito bem, na manhã seguinte, quando eles estavam passando novamente pela figueira, olha só o que aconteceu. Eles perceberam a figueira seca, sem frutos, e disseram a Jesus o que aconteceu, e Jesus respondeu dizendo: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Eu vou enfatizar as palavras que eu já grifei ali, destaquei. Qualquer que disser, diga comigo, qualquer que disser. Agora diga, aquilo que diz. E agora fala, tudo o que disser. Você conseguiu perceber que nesse texto há mais ênfase em dizer do que em orar? Quando nós lemos esse texto em algum outro momento, nós podemos pensar que talvez o objetivo desse texto seja nos ensinar algo sobre, por exemplo, o poder da oração, ou algo como a fé instantânea sendo plantada no coração dos discípulos, quando Jesus dá uma grande demonstração de poder. Jesus estava nitidamente orando também em vários aspectos do seu relacionamento com os discípulos, mas nesse caso em especial, não se trata de uma oração exatamente, mas se trata de declaração, e de declaração com fé, de declaração poderosa, de declaração que tinha exatamente um efeito visível sobre a vida daquela figueira. Então aqui Jesus não está exatamente falando sobre como orar, mas principalmente explicando como nós devemos declarar, né? Muitas pessoas acham que precisam ter, às vezes, uma grande fé para que o milagre aconteça. Contudo, não foi isso que Jesus ensinou. Há um texto, né, que é o próximo aqui, Mateus 17, 20, que diz, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, ali eu não destaquei, mas aparece a palavra direis, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Muito bem, qual que é o tamanho de um grão de mostarda, gente? É bem pequeno mesmo, quase imperceptível aos olhos humanos, é uma bolinha bem pequenininha, ok? Jesus está colocando essa bolinha assim, bem pequenininha, como uma espécie de alvo para a sua fé. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, o suficiente para você mover montanhas, para você declarar essa montanha, lança-te ao mar, é apenas a fé do tamanho de um grão de mostarda.
Então, uma coisa fica clara aqui para nós. A exigência de fé de Jesus para os seus discípulos não é tão grande quanto nós imaginamos. O que nós vamos aprender hoje é que nós não precisamos de uma fé tão grande quanto precisamos de uma atitude rápida e radical. Porque a atitude é que, na verdade, faz com que a fé se movimente. Mas nós não dependemos de uma fé grande para nos mover. Como eu sei disso? A sequência do versículo. Ele fala, se tiver fé como um grão de mostarda. Então a fé não precisa ser grande, ok? Pode ser uma fé pequena. Agora ele diz, direis a este monte. A fé pode ser pequena, mas a ousadia na declaração tem que ser grande. Porque eu tenho que dizer, eu tenho que declarar, eu tenho que, assim como no texto que nós lemos anteriormente, aonde Jesus disse, qualquer que disser a este monte, crer que se fará aquilo que se diz. Então diga comigo assim, para que o milagre aconteça, eu preciso declarar. Irmãos, isso aqui é fundamental no nosso relacionamento com Deus e também na perspectiva dos sonhos, dos projetos e dos milagres que nós queremos viver. Eu preciso aprender a declarar com fé, com ousadia. Eu preciso reconhecer que a minha declaração, ela tem um poder de invadir a atmosfera espiritual e gerar transformação. A declaração não são palavras soltas ao vento. A declaração é uma perspectiva de fé que, quando colocada em prática, pode alterar circunstâncias, pode alterar diagnósticos, pode alterar o rumo de muitas vidas. Amém? Fé não é um sentimento. Fé é declaração correta. Esse é um ponto importante para nós pensarmos. O que é fé? Fé não é sentir. Muitos de nós, às vezes, queremos pensar em uma atitude de fé. Muitos de nós, às vezes, queremos que a nossa fé seja diagnosticada, que nós tenhamos uma percepção clara da fé. Então, nós ficamos imaginando, o que é a fé? A fé, na verdade, é um elemento que tem a ver muito mais com a atitude do que com o sentimento. Vou dar alguns exemplos práticos para você. Quando, então, Deus faz uma declaração para Abrão, aos 99 anos, dizendo, Abrão, você vai ser pai de muitas nações, e eu vou te dar um filho. E aí, Hebreus vai dizer algo sobre Abrão, citando a vida dele, vai falar assim, Abrão creu contra a esperança, mas ele recebeu o galardão porque ele creu. Muito bem, mas vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Abrão, nessa circunstância, quando Deus vem para ele e fala, você vai ser pai de muitas multidões, e eu vou começar te dando um filho natural. Gente, 99 anos. Como é que esse homem... A Bíblia usa uma expressão dizendo assim, e Abrão já amortecido. Consegue imaginar o que é isso? Tipo, Sara tinha que vencer pelo menos duas grandes barreiras para que ela pudesse conceber um filho. Primeiro lugar, Sara tinha que, também como Abrão, crer num grande milagre, que é já idosa, né, com um homem idoso, né, se deitar com ele e ter um filho. Então, um primeiro grande milagre. Mas tinha um outro, ela era estéril. Então ela tinha que vencer dois grandes milagres para que o poder de Deus então se concretizasse sobre a vida daquela mulher. Mas eu volto lá para Hebreus, quando o autor de Hebreus cita Abrão dizendo, Abrão creu contra a esperança. Preste atenção no que eu vou dizer, gente. Fé não é sentimento. Eu tenho absoluta certeza
que quando Deus deu a declaração para Abraão dizendo que ele seria pai de muitas nações e que ele estaria ganhando um filho, ele não sentiu que, uau, olha como que vai ser. Pelo contrário, com certeza resistências, e a gente vê isso, porque a Bíblia fala que a atitude, tanto de Abraão quanto de Sara, foi o quê? Eles riram. Por isso que o nome Isaac significa riso. Porque eles riram de Deus, como, oh, Senhor, tipo assim, né? Olha a nossa situação. Como é que o Senhor vai operar um grande milagre como esse? Mas a pergunta é, tiveram ou não tiveram o Isaac, gente? Tiveram. Preste atenção, 99 anos. Vou ter que fazer agora um jantar de luz de velas com a minha esposa. Vou ter que preparar o ambiente. Com certeza, ele não estava sentindo de fazer, mas a fé liberou sobre ele o poder sobrenatural de agir. E esse é um dos aspectos mais importantes da fé. Fé não é um elemento que leva você a ter um pensamento positivo sobre o futuro. Não, fé te faz agir. Fé te faz declarar. Fé gera novos sonhos, novas perspectivas, novos projetos no seu coração, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Mas para isso, precisamos, assim como Abraão, ter uma atitude. Eu não posso olhar para os aspectos desafiadores da minha vida, do qual eu estaria propenso a usar a minha vida espiritual e pensar, mas eu não estou sentindo de fazer isso. A pergunta é, quem foi que falou para você que é para sentir? A Bíblia não fala sobre sentir, a Bíblia fala sobre realizar. Então há muitas pessoas que ainda estão na esfera do sentimento, achando que o que move o seu coração para a ousadia da fé é sentir algo. E eu quero dizer para você que fé não é sentir, fé é declaração. Eu vou dar outro exemplo para você, que é uma palavra que está em Lucas 5, 4 a 6, onde diz, e quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Disse a Simão, né? Lance as vossas redes para pescar. E respondeu Simão dizendo, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Agora olha qual é a diferença de alguém que declara com perspectiva na fé, como o caso de Simão. Mas sobre a tua palavra, disse Simão, lançarei a rede. Qual foi a consequência? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompendo-se-lhe a rede. Ou seja, irmãos, a promessa de Deus só será possível para aquele que realmente declarar. Agora, vamos colocar o sentimento nesse texto. Vamos colocar o coração nesse texto. Vamos colocar a autofilosofia, a autointerpretação de Pedro nesse texto, de Simão. Quando Jesus fala para ele, depois de pescar a noite inteira, olha, lança a rede, o que Pedro podia ter respondido, gente? Ah, Senhor, eu não estou sentindo que vai dar bom. Eu não estou sentindo que é esse o caminho. Eu não estou sentindo que é para fazer isso. Gente, a promessa de Deus, a abundância da colheita, a abundância das redes se rompendo, teria se rompido ali no momento em que esse homem tivesse se negado a exercer a autoridade da fé e dizer, como ele disse, sobre a tua palavra. O que Pedro estava dizendo era mais ou menos assim, Senhor, o mar não está para peixe, o negócio não está bom como a gente está achando, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Consegue perceber isso? Irmãos, às vezes acontece exatamente assim na nossa vida. Somos desafiados em nossa fé todos os dias, sim ou não? E às vezes você vai ter uma conclusão parecida com essa que Simão teve. O mar não está para peixe.
as coisas não estão dando certo. Eu não estou vendo as coisas acontecerem. Mas quem disse que é para você ver acontecer? Quem disse que, eu não estou sentindo que vai dar bom? Quem disse que é para você sentir que vai dar bom? É para exercer a fé. É para você colocar realmente a expectativa completa e total na palavra do Senhor, como fez Simão. Sobre a tua palavra, Senhor, lançarei a rede. E olha que promessa linda. Fazendo assim, colheram-se uma grande quantidade de peixes. Irmãos, a palavra tem um poder que nós, às vezes, subestimamos. A Bíblia fala muito sobre o poder da palavra. E a verdade é que talvez 1/3 do livro de Provérbios tem muito a ver ali com a questão da língua, da palavra, da comunicação. Ali é a sabedoria do alto ensinando o homem de Deus, a mulher de Deus, como ele deve se comunicar e como ele não deve também. Mas há outros riquíssimos textos da palavra que vão falar sobre o poder da declaração. O poder de você ter um pensamento correto, porque assim como também a declaração correta pode fazer um efeito de transformação, de mudança, de reparação, também uma declaração errada pode ser destrutiva. Uma declaração errada, por exemplo, pode acabar com uma família. Uma declaração errada pode acabar com um casamento. Uma declaração errada pode acabar com a vida financeira. Uma declaração errada pode trazer enfermidade para o corpo físico e também para a nossa alma. Tal é a importância de nós termos uma declaração que é clara, que é objetiva e principalmente uma declaração que é correta. Assim como Pedro, pautada na palavra do Senhor. Há um outro texto, Marcos 7:24, gosto muito dessa história, que fala da mulher sirofenícia, quando ela se aproxima de Jesus, e a história é mais ou menos isso: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, e tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta tua palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Pergunta: o que impressionou Jesus foi a oração que a mulher fez? Não. O que impressionou Jesus foi a fé dessa mulher? Também não. O que impressionou Jesus e liberou a libertação da sua filha foi a palavra. Veja, Jesus declara: por causa desta tua palavra. Gente, a palavra, a declaração, ela tem o poder de restauração, de cura, de mudança de circunstâncias. Aí você pode pensar: pastor, então não preciso orar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que há momentos em que nós vamos ali nos curvar para o tempo da oração, pagando um preço às vezes de intercessão, de batalha espiritual nos nossos ambientes de oração, mas há momentos em que apenas o que vai liberar a transformação, a cura, ou como foi no caso dessa mulher, a libertação, é o poder da palavra, o poder da declaração. Então tem que declarar, tem que professar. Jesus disse: se com o coração cremos acerca da justiça, mas com a boca professamos acerca da salvação. Não basta crer aqui dentro apenas,
A Bíblia fala que nós devemos professar, nós devemos declarar. As pessoas podem se impressionar com um belo testemunho, com a vida de uma pessoa que está realmente, só com a vida dela já é um belo testemunho, mas ouça, a Bíblia também diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, para que fé seja gerada nos nossos corações, alguém vai ter que declarar. Talvez essa noite esteja servindo para isso na sua vida. Se você está com os seus ouvidos atentos, se no teu coração tem uma expectativa de que o sobrenatural venha sobre a sua vida, Deus comece a mover a tua história, então o caminho pelo qual você está passando agora é liberando os seus ouvidos para que a palavra chegue ao seu coração, e assim a sua fé, o quadro da sua vida espiritual seja alterado. Mas para que tudo isso aconteça, uma palavra tem que ser liberada. Aquela mulher, ela podia ter ficado ferida com Jesus, tinha todos os motivos, olha a história. Jesus praticamente chamou ela de cachorrinha. Não posso pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Já pensou um quadro desse nos nossos dias? Quantos processos Jesus teria nas suas costas? Mas essa mulher não era vitimista, ela não estava se vitimizando na vida. Ah, tadinha de mim, fui lá atrás de Jesus, implorei para Ele para libertar minha filha, e no final Ele deu uma palavra ruim sobre a minha vida. Ela não estava se vitimizando, como muitas pessoas que não querem ter ousadia e fé fazem nos dias de hoje. Pelo contrário, essa mulher venceu toda e qualquer afronta contra o seu próprio caráter, e ela se levantou para isso e disse: Senhor, tudo bem, se o pão é para os filhos, mas até os cachorrinhos, quando estão debaixo da mesa, comem da migalha das crianças. Jesus falou: uau, essa mulher entendeu, essa mulher não ficou usando a tristeza, a dor, a decepção para se esconder atrás, não, ela enfrentou o problema, e ela deu uma palavra para Jesus, e a palavra que ela deu gerou libertação para sua filha. E é isso que nós precisamos viver, irmãos. Nós precisamos viver um evangelho que não seja um evangelho de expectativa de aumentar a fé. Parece que eu estou sempre, não, eu vou mais um culto, porque daí nesse culto eu vou aumentar um pouquinho mais a minha fé. Eu vou mais uma célula, porque eu vou aumentar um pouquinho mais a minha fé. E aí eu estou sempre buscando aumentar a minha fé, mas eu não tenho atitudes. E como eu disse para vocês, não importa que a fé seja pequena, importa a minha atitude acerca da fé que já está no meu coração. Porque pouca ou bastante existe sobre as nossas vidas, mas precisamos aprender a fazer bom uso dela. Eu gosto muito daquele texto, eu não coloquei aqui, mas fala sobre a vida do centurião. O centurião romano, que era um homem investido de autoridade social, um homem respeitado na sociedade, mas mesmo esse homem respeitado, ele chega para Jesus e ele fala sobre o servo dele que estava doente. E ele chega para Jesus dizendo: Senhor, meu servo está terrivelmente doente. E ele queria, na verdade, ele não estava ali marcando um horário com Jesus para ir lá na casa dele, ou para ir lá na casa do servo. Esse centurião, apesar de não ser dos filhos, ele tinha mais fé, mais ousadia, mais atitude que muitos dos filhos, e eu vou explicar para você depois um pouco melhor. Mas o fato é que ele chega para Jesus e fala: Senhor, meu servo está lá, terrivelmente doente. Não precisa ir lá não, Senhor, porque eu também sou o Senhor. Eu também estou acostumado com esse ambiente de autoridade, então se eu mando aquele, ele vai, se eu mando o outro, ele vem. Então, Senhor, somente faça uma coisa, disse o centurião para Jesus: manda uma palavra e meu servo vai ser curado lá onde ele está. E aí Jesus se surpreende novamente, e ele fala assim: nem em Jerusalém
encontrei fé como a deste homem. E aí ele fala assim, eu garanto que muitos, no final, né, não terão oportunidade como esse homem de sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque esse homem teve uma fé diferente. Foi uma fé com atitude. Ele fala, muitos sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus estava dizendo sobre pessoas como o centurião, pessoas como a mulher cirofenícia, que entre aspas não eram filhos, não eram judeus. Esses vão tomar lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Por causa da fé deles? Não somente por isso, mas por causa da atitude deles. Aí ele fala, ao passo que os filhos, muitos dos filhos serão lançados no fogo, por falta de atitude, porque a minha fé precisa estar unida também à minha atitude. A fé não precisa ser grande, irmãos, mas a atitude sim. E a atitude faz com que a minha fé cresça, a atitude faz com que a minha fé prevaleça, a atitude faz com que a minha fé avance. Eu li um livro, um tempo atrás, chamado Há Poder em Suas Palavras, do Don Grosset, né? E teve duas coisas, eu vou compartilhar com você, duas coisas que eu vi nesse livro, que realmente sim, me chamaram muita atenção, e eu queria compartilhar com você. A primeira delas é que o autor do livro, ele mostra, ele já nos primeiros capítulos, uma conversa que ele teve com uma senhora que sofria de asma. Então, essa senhora procurou ele num dia e ela estava realmente assim, muito chateada, porque era uma senhora da igreja, muito devota, uma pessoa muito fiel, uma pessoa que sempre estava ali na igreja, uma pessoa que estava buscando sempre o Senhor. Só que essa mulher, ela sofria muito com asma. E aí na história o pastor conta que às vezes ela saía de casa para trabalhar, mas o sofrimento dela era tal que ela às vezes não conseguia nem terminar a jornada de trabalho, tal era o sofrimento daquela senhora. E aí quando ela procura o pastor para ter um tempo com ele, a pergunta que ela fez para o pastor foi, pastor, Deus faz acepção de pessoas? E o pastor falou, não, né? Ele não falou isso, né? Mas eu me lembrei aqui agora, aquela frase clássica, né? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Então, realmente Deus não faz acepção de pessoas, mas da atitude sim. E aquela mulher, ela na verdade queria se colocar numa posição onde ela, na verdade, não estava sendo atendida por Deus, porque afinal de contas ela foi falar para o pastor que ela já vinha fazendo campanhas e nada acontecia, que ela estava lutando muitos anos contra aquela enfermidade, só que ela não conseguia vencer aquela enfermidade. Ela estava dizendo que aquela enfermidade estava dificultando a sua vida, e por causa da asma, ela não conseguia mais ter uma vida social. A asma estava tirando dela também a plenitude de sua saúde, e ela começou a falar de várias situações, deixando o pastor ali numa situação difícil, porque afinal de contas ela queria saber por que Deus curava as pessoas, mas não curava ela. Por que Deus curava, às vezes, pessoas que estavam ao seu lado, mas não curava a enfermidade dela. E aí o pastor falou, olha, eu realmente não sei por que Deus não está curando você. Só que o pastor percebeu que no meio daquela conversa, muitas vezes aquela mulher se referiu à doença como sendo dela, como sendo algo que já estava na sua vida. E ela falava, porque por causa da asma eu não consigo ter uma vida social, por causa da asma eu não consigo ter uma vida boa, tranquila, por causa da asma, e ela foi o tempo todo citando isso. E aí o pastor falou, olha, deixa eu te ouvir melhor, e aí ouviu toda a história, e aí no final da história, né, lá no livro registra isso, o pastor falou assim, irmã, posso ser bem honesto com você, posso realmente falar o que eu sinto sobre isso que está acontecendo na sua vida? E ela falou assim, sim pastor, claro, eu entendo que eu estou aqui para ouvir o que o senhor tem a falar. E aí ele falou assim, olha,
a senhora está sofrendo de um vírus que é muito pior do que a asma. A senhora está sofrendo de um vírus chamado derrotismo. E aí ela ficou assim meio que sem entender, né, o que seria derrotismo. E aí ele foi explicar, olha, do tempo que a gente está aqui, você gastou mais tempo falando sobre a enfermidade, aquilo que você não pode fazer por causa da enfermidade, a vida que você não tem por causa da enfermidade. Em outras palavras, você já fez da enfermidade algo interiorizado no seu coração. E isso faz com que você viva com um espírito de derrotismo. E aí essa irmã, entendendo que aquilo era um discernimento espiritual para a vida dela, falou, ok, pastor, o que eu preciso fazer então para mudar a minha atitude? Para fazer algo diferente, para viver diferente? E aí o pastor falou para ela assim, abra sua Bíblia lá em Filipenses, né, capítulo 13, e faça uma leitura em voz alta. E aí ela foi lá, abriu a Bíblia em Filipenses capítulo 13, e Filipenses capítulo 4, versículo 13, ela leu em alta voz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o livro conta a história dizendo o seguinte, o resultado foi que depois de alguns dias, essa mulher voltou com um diagnóstico no gabinete do pastor e falou, eu estou curada. Então eu vejo que isso aqui, irmãos, é realmente o resultado de posicionamento. Entenda que algumas enfermidades, às vezes, permanecem no nosso corpo físico por muitos anos, porque muitos de nós já, na verdade, domesticamos a enfermidade. Às vezes nos referimos à enfermidade como sendo algo meu. E isso faz com que realmente aquilo se concretize, porque, diga comigo, há poder nas palavras. Então, quando eu falo, tem poder. Se eu estou falando que a enfermidade é minha, a enfermidade é minha. Se eu estou falando que eu não tenho uma vida abençoada, eu não tenho uma vida próspera, eu não tenho a vida que eu gostaria por causa daquela enfermidade, então aquela enfermidade vai ter ainda mais espaço dentro de você. O mesmo pode se aplicar para outras situações da nossa vida. Se eu disser não posso pagar as minhas contas, se eu disser eu não sou capaz de resolver os meus problemas, de fato, isso vai acontecer nas nossas vidas. Ao invés de nós dissermos aquilo que está em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza e graça, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Percebe a diferença? É mais fácil, às vezes, para a pessoa, no vitimismo da vida, se esconder atrás da enfermidade, cultivar a enfermidade, cultivar os maus sentimentos e fazer daquilo algo seu, pois há poder em suas palavras. Se você continuar declarando que a enfermidade é sua, ela vai ser. Se você continuar declarando que você não consegue pagar as suas contas, você não vai conseguir pagar as suas contas nunca. Mas quando nós cremos na provisão do alto, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos na promessa de Deus, então nós nos alinhamos com a vontade do Pai. Por isso eu falei para vocês que, esses dias atrás eu falei sobre o poder da concordância, pensando na concordância no relacionamento entre pessoas. Mas com Deus não é diferente. Também tem poder quando você concorda com Deus. Deus sonhou algo a seu respeito, amém? Se você concordar com o que Deus sonhou ao seu respeito, vai se concretizar. Mas se você continuar lutando contra a vontade de Deus e acreditando no que o mundo fala, no discurso do mundo acerca da sua vida, em como o mundo te define, pois bem, você vai ser definido pelo mundo. Você vai ser definido pelas pessoas, mas eu prefiro ser definido pela palavra de Deus, amém? Você prefere ser definido pelas promessas do Senhor, amém? Então é isso, meus irmãos, precisamos entender que se vamos andar com Deus, precisamos também concordar com Deus ao nosso próprio respeito. A segunda coisa que eu vi nesse livro, e eu quero terminar com isso, foi que o livro ele fala da história de uma enfermidade também que a esposa do Dom Grosset teve. Era uma enfermidade, se não me engano, no pé. E essa enfermidade foi piorando,
E aí, o autor do livro, o livro nasceu exatamente a partir dessa história. Ele fala que um dia Deus deu um versículo para ele, dormindo, e aí ele acordou com aquele versículo, foi lá, olhou, e era praticamente o que Deus tinha falado com ele no sonho. E aí ele foi e declarou aquilo sobre a esposa dele. Só que a esposa dele não estava crendo tanto, mas depois ela começou a crer. Só que crer não era suficiente, porque mesmo crendo no versículo, mesmo crendo na palavra, nada estava acontecendo. E aí foi quando nasceu a ideia do autor, que ele fala que então, ele falou para a esposa dele, bem, vamos fazer diferente? Vamos começar a declarar esse versículo? E aí eles começaram a declarar aquele versículo todos os dias, começaram a declarar, colocava a mão sobre a enfermidade, declarava, e aquela mulher foi curada. E aí foi daí que o autor construiu essa ideia, né, que há poder em suas palavras. E aí ele fez o seguinte, ele falou assim, olha, no livro, né, a parte que eu achei mais interessante, ele fala, eu vou criar a lista do nunca mais. O que era essa lista do nunca mais? E aí eu queria que você aprendesse comigo que tem algumas coisas que você, que eu, nunca mais podemos falar depois que nós estamos na presença de Jesus, amém? E eu vou começar com elas, mas eu queria que você me ajudasse agora, porque você vai ser parte disso, e eu creio que na declaração que nós vamos fazer nessa noite, você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser transformado, amém? Então eu vou usar a primeira declaração que ele colocou no livro, e aí eu vou fazer o seguinte, vou contar com a ajuda de vocês. Tem uma declaração e tem a leitura do versículo. Eu vou fazer a declaração e vocês vão fazer a leitura de versículo. Combinado? Então, o primeiro vai ser assim, ó. Olha lá, tá aqui, ó, a minha lista do nunca mais. Então eu vou dizer a primeira parte e depois vocês vão ler o versículo. Nunca mais direi, eu não posso, pois nunca mais direi, eu não posso, pois nunca mais direi que tenho medo, pois nunca mais direi que dúvidas ou falta de fé, pois nunca mais direi que sou fraco, pois nunca mais direi que Satanás tem poder em minha vida, pois nunca mais direi que sou um derrotado, pois nunca mais direi que eu sou um doente, pois e nunca mais direi que eu sou um condenado, pois amém, aplauda o Senhor, amém, glória a Deus, vamos ficar em pé, e eu vou chamar o louvor aqui no altar. Você fez declarações, nunca mais direi que eu não posso, nunca mais direi que eu tenho falta de coisa alguma, nunca mais eu direi que eu tenho medo, nunca mais eu direi que as dúvidas ou que a falta de fé estão no meu coração, nunca mais eu direi que eu sou fraco, nunca mais eu direi que Satanás tem poder na minha vida, nunca mais eu direi que eu sou um derrotado, nunca mais eu direi que eu sou um doente, e eu nunca mais direi que eu estou condenado, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Gente, isso são declarações, são palavras que você tem que declarar sobre você, são palavras que você tem que declarar sobre os seus filhos, são palavras que eu e você temos que declarar sobre a nossa casa.
Você não pode aceitar sentenças malignas para a sua vida. Você não pode aceitar sentenças de enfermidade sobre a sua casa, ainda que elas existam. Pela fé, vai lá, unge a pessoa enferma da sua casa e fala sobre ela: o Senhor Jesus já levou toda a dor na cruz do Calvário. Nós precisamos agir com fé sobre a nossa história, mas nada, irmãos, nada vai acontecer se você não declarar, se você não verbalizar, se você não disser, se você não usar a sua voz para declarar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus bens, sobre a sua empresa, sobre os seus sonhos e projetos. O que a gente tem visto é que o diabo tem vencido muitas pessoas no discurso. E a guerra que nós estamos vivendo na batalha espiritual das nossas mentes, nesses dias, tem sido a guerra do discurso. E a pergunta é: quem vai vencer essa guerra? Quem vai vencer as declarações malditas que às vezes o inimigo tenta plantar sobre o seu coração e sobre a sua alma? É só você que pode fazer algo. É você que precisa levantar a bandeira da palavra de Deus, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, na sua história, e começar com ousadia e dizer: aqui não, Satanás. Aqui a palavra do Senhor está sobre o nosso coração, está sobre a nossa família, está sobre a nossa vida. Aqui não enfermidade, aqui não medo, aqui não escassez. E assim nós vamos vencendo esses demônios que às vezes tentam se apossar da nossa casa, da nossa vida e da nossa família. Mas tem que ter atitude, meus irmãos. Não basta crer aqui dentro. Com o coração cremos acerca da justiça, mas com a boca professamos sobre salvação. Você tem que declarar. Quando eu falei para os homens lá em Londrina na semana retrasada, no final, quando eu estava falando sobre paternidade, eu falei assim: olha, gente, a gente não sabe o poder que tem a palavra de um homem, de um pai em casa. Um pai em casa, quando ele fala com a Bíblia na mão, é Deus falando. Então, esse é um posicionamento sim para as mulheres, para os homens, para toda a família, mas eu quero dizer para você, talvez você esteja aqui só você hoje, teu esposo não está, ou talvez você está, tua esposa não está. Quero dizer para você, começa você declarando sobre a sua casa, sobre o seu lar, começa você se posicionando, porque o diabo respeita a autoridade quando alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus está plantado sobre aquela casa, e é nós que precisamos levantar essa bandeira, amém? Fecha os teus olhos. Eu vejo a mão que dá força ao cansado e levanta o abatido, só a voz que lança fora o medo e cura o ferido. Porque eu sei, tu és fiel. E ele não é homem pra mentir, nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Eu vejo you.
eu sei quem tenho crido, sim, eu sei quem tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel. O que eu sei quem tenho crido, sim, eu sei quem tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel. E ele diz: entre na arca, porque eu mandarei a chuva, passe o deserto, que eu te mostrarei a terra. Deixe sua tenda, a sua parentela, eu te darei as nações, eu te darei as nações. Entre na arca, porque eu mandarei a chuva, passe o deserto, eu te mostrarei a terra. Deixe sua tenda, a sua parentela, eu te darei as nações. Se nós cremos nessa palavra, as nações, e Ele não é homem pra mentir, nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo, porque eu sei quem tenho crido, sim, eu sei quem tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel. O que eu sei quem tenho crido, sim, eu sei quem tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel. e ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Ele não é homem, e ele não é homem pra mentir, se arrepender. Por isso damos graças a Ti, Senhor. Tenho uma Por isso damos graças a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é fiel. Por isso rendemos graças ao Senhor. Por isso te adoramos e levantamos as mãos a Ti. Porque o Senhor é fiel e a Tua palavra diz que quando o Senhor lança uma palavra, ela não volta até que ela se cumpra. E nós cremos, Senhor. Por isso rendemos louvores a Ti, Jesus. Amém. Enquanto nós estávamos adorando, eu senti muito forte de dizer para você que uma das ações do inimigo sobre a vida do povo de Deus tem a ver com mordaça. E eu sinto que muitos talvez estejam amordaçados. A nossa comunicação, ela não é uma comunicação apenas na esfera física. Quando nós falamos, existe uma autoridade espiritual também. Então eu creio que uma das estratégias de Satanás para tentar diminuir o poder da igreja, diminuir o poder do povo de Deus, é fazendo com que você não declare, com que você fique em silêncio, com que você não se comunique. E veja, nós temos uma disposição alta às vezes para nos comunicar sobre qualquer assunto. Você é capaz de gastar, sei lá eu quantas palavras por dia, mas a pergunta é, quantas dessas palavras realmente são intencionais e podem provocar mudanças no reino de Deus? Quantas dessas palavras são realmente com o objetivo de fazer com que o Senhor seja glorificado ou de alterar
talvez a circunstância, um quadro, uma dificuldade que esteja acontecendo em nossa vida. Eu quero profetizar que essa mordaça vai cair das nossas bocas, amém? Que nós estaremos aptos para profetizar, para declarar, para ser boca de Deus nas nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças. Nós vamos declarar sobre a vida do enfermo, ele vai ser curado. Nós vamos declarar sobre a vida do falido e ele vai prosperar. Nós vamos declarar sobre a igreja e ela vai reviver. Vai acontecer avivamento na história, para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia, Senhor! Aleluia, Pai! Nós cremos, Senhor, cremos a Tua palavra, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és grandioso, Jesus. E vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso como um trovão. Seu coração. Pai, nessa noite nos alegramos com a Tua presença, com a doce presença do Teu Espírito Santo. Nosso coração está cheio, Pai, cheio de alegria, cheio de vigor, cheio de ousadia, Jesus. Eu declaro, Senhor, que hoje há uma palavra sobre a vida da Tua igreja, Pai. Uma porção dos céus está sendo liberada sobre esta casa, sobre os filhos que aqui estão. Pai, eu declaro que hoje é dia de tomar posse, Senhor, tomar posse das Tuas promessas. Eu declaro que uma palavra de cura está sobre esse lugar. Eu declaro, Senhor, que uma palavra de provisão está sobre esse lugar, Senhor. Pai, eu declaro que o Senhor está reconstruindo circunstâncias para que o Teu nome seja glorificado. Pai, libera do alto agora, Senhor, a Tua palavra e a Tua promessa. Que a Tua igreja hoje, Senhor, possa viver os sonhos do Senhor. Pai, que nós possamos sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, Senhor. Pai, quanta alegria há nos nossos corações essa noite, Jesus. Estamos aqui com espírito de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. A nossa expectativa está no alto, Senhor. É para lá que nós estamos olhando, é para o alto que nós estamos vendo e enxergando pela fé que as muralhas vão se romper, Senhor, que a palavra vai chegar aos nossos corações, Senhor. Pai, nós declaramos que hoje nada, o inimigo das nossas almas, tem autoridade sobre a nossa vida está plantada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós não abrimos mão, Senhor,
dos sonhos, dos projetos do Senhor para a vida do teu povo, Senhor. Por isso te adoramos com tudo que temos, te adoramos com tudo que somos e declaramos, Senhor, toda honra, Senhor, toda glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Adoramos o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor, toda adoração ao teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Amém. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Não saia daqui sem abraçar pelo menos umas 10 pessoas. Vai na bênção, vai na paz.